Hoje, dia 25 de novembro, a gente precisa falar de um assunto muito sério. A Câmara de Piabiru se junta ao mundo todo para marcar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. É um tema urgente e que diz respeito a toda a nossa comunidade. E pra gente ter uma ideia do tamanho do problema, olhem só esse dado da ONU. É de chocar. 7 em cada 10 mulheres no mundo vão sofrer algum tipo de violência ao longo da vida. É um número que não nos deixa ficar parados. Então, para entender melhor tudo isso, a gente vai passar pela origem dessa data, pela escala do problema e, claro, o que fazer e qual é o compromisso de Piabiru nessa luta. Bom, para começar, vamos entender o que é de fato a violência contra a mulher. A definição oficial é bem clara, né? E é importante a gente entender que não se trata só de agressão física. Qualquer ato, qualquer um mesmo, que seja motivado pelo fato de a pessoa ser mulher e que cause algum dano ou sofrimento, já é considerado violência. Aqui no Brasil, a nossa Lei Maria da Penha é um marco e reconhece 5 formas de violência. Tem a física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. Todas elas são devastadoras e precisam ser combatidas com a mesma força. Mas por que justamente o dia 25 de novembro? Essa data foi escolhida por causa de uma história de muita coragem. A data é uma homenagem às irmãs Mirabal, conhecidas como Las Mariposas. Elas foram brutalmente assassinadas por lutarem contra uma ditadura. Quase 40 anos depois, em 99, a ONU oficializou o dia para que a coragem delas jamais seja esquecida. Agora, a gente precisa olhar para os números, para entender a escala chocante desse problema hoje. Pensem nisso por um instante. A cada 10 minutos, uma mulher é morta por alguém próximo. Isso mostra uma realidade terrível. Para muitas, o lugar que deveria ser mais seguro, o próprio lar, é o mais perigoso. E aqui no Brasil a situação é mais do que crítica. A gente atingiu um recorde histórico de feminicídios, uma média de 4 mulheres mortas por dia, simplesmente por serem mulheres. É uma verdadeira epidemia nacional. E o problema vai evoluindo, sabe? Hoje, ele também tá no mundo digital. Perseguição online, vazamento de imagens íntimas, a criação de conteúdo falso com inteligência artificial são as novas e covardes armas dessa violência. Depois de entender a dimensão disso tudo, quem são as pessoas envolvidas? A resposta para isso derruba um mito bem importante. Olha só, em quase 75% dos casos, o agressor não é um estranho na rua, é o parceiro ou ex-parceiro. Isso quebra completamente aquela ideia de que o perigo tá só lá fora. Mas do outro lado dessa luta estão os aliados. E aqui entram instituições como a Câmara de Piabiru, que trabalham para fortalecer essa rede de proteção, para garantir que nenhuma mulher se sinta sozinha ou desamparada. Certo? Então, como a gente transforma toda essa conscientização em ação de verdade? O que cada um de nós pode fazer? O primeiro passo, talvez o mais importante, é acolher, é ouvir sem julgar. Depois, incentivar a busca por ajuda nos canais oficiais. E, se possível, oferecer um apoio prático, seguro. Uma atitude assim pode literalmente salvar uma vida. E por falar em canais oficiais, tem um número que todo mundo precisa conhecer e divulgar, o 180. É a central de atendimento à mulher, a ligação é gratuita, sigilosa e funciona 24 horas por dia para denúncias e orientações. Mas atenção, é fundamental saber a diferença. Para uma situação de perigo imediato, de risco à vida, de flagrante, o número correto é o 190, da Polícia Militar. Nesses casos, a ação rápida faz toda a diferença. E tudo isso nos traz de volta para nossa cidade, para Piabiru. Qual é o compromisso do nosso município nessa luta? Felizmente, a legislação federal avançou, e isso impacta diretamente a segurança aqui em Piabiru. As penas para feminicídio ficaram mais duras, e novas ferramentas como tornozeleiras eletrônicas para os agressores e o botão do pânico para as vítimas já são uma realidade. E é exatamente esse o papel da nossa Câmara: legislar, criar leis, mas também fiscalizar, para garantir que essas leis sejam aplicadas de forma eficaz, defendendo a vida e a segurança de toda a população. Então, a reflexão que fica para todos nós é essa: construir um futuro sem medo para as nossas meninas e mulheres é um compromisso de todos. A mudança começa com a informação, mas ela se concretiza na união de toda a nossa comunidade. Vamos juntos nessa?